Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Deus seja louvado por sua vida, viu? Muito bom estar com vocês. Nesses últimos 2 dias aí eu acabei me atrasando aqui para falar com vocês, mas eu quero louvar a Deus porque você segue firme nessa jornada. E nós estamos aqui hoje para gravar o 17º dia e o 18º dia. E eu quero falar com você sobre esse tema maravilhoso, esse momento especial. Mas antes, claro, da gente falar e de abrir a palavra do Senhor, eu quero convidar você, assim como está, a fechar os olhos e orar comigo. Pai eterno de amor e bondade, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, agora, mais uma vez, iremos estudar a tua palavra. E nós entendemos que quando nos aproximamos dela, ali está as tuas preciosas verdades. Por isso, ó Deus, abre o nosso entendimento, nos ilumina para compreendermos a tua mensagem. É o que te oramos em Jesus. Amém. Que alegria, viu? Poder estar com você falando sobre este momento especial. E sabe, o 17º dia falou para a gente um pouquinho sobre as ofertas voluntárias. E deixa eu dizer uma coisa logo de cara para você. A gente tem muita facilidade em compreender o assunto dos dízimos. Afinal, Malaquias capítulo 3, verso 10 nos diz a respeito do percentual que Deus separa. Entretanto, a gente tem alguma dificuldade aqui de compreender o lugar e o objetivo das ofertas. Mas hoje a jornada ela nos apresentou um pouco mais, ampliou um pouco mais, né, essa ideia ou esse conteúdo para que a gente pudesse assim de alguma maneira reconhecer qual é a vontade de Deus. E eu quero começar lendo com você o livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6 e no verso 7. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 e verso 7. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então veja, nós queremos através desse texto já desmanchar aqui um conceito que é amplamente divulgado aí, que você vai dar para que possa receber mais. Na verdade, o conceito bíblico de oferta é que você vai dar aquilo que você já recebeu. Ou seja, você entende as bênçãos que Deus lhe enviou e por ocasião desse entendimento, por ocasião dessa percepção, você vai retribuir em oferta ao Senhor. E não o contrário, darei a minha oferta para que Deus possa mandar mais coisas para mim. Essa é uma teologia que nós chamamos comumente da teologia da prosperidade. E ela nada tem que ver com a doutrina bíblica, porque para Deus nós doamos ou devolvemos aquilo que nós já recebemos e não vamos dar para receber mais, porque não podemos barganhar com Deus. E a oferta, ela apresenta aqui um elemento muito importante. Ela deve ser uma oferta de gratidão. No nosso coração não pode haver nenhum tipo de sentimento de tristeza ao ofertar ao Senhor. Alguns veem isto, a oferta, como uma obrigação e às vezes olha assim para as finanças e diz: eu estou apertado, não posso doar, e aí com o coração apertado vai ali e coloca a oferta. Esse tipo de oferta Deus não aceita, porque a Bíblia nos diz que Deus ama a oferta que é dada com alegria, aqueles que estão desejosos no seu coração de serem gratos. E sabe, amigos, Deus, ele é o dono da prata e do ouro. Ele não precisa dos nossos recursos, mas quando ele nos pede que ofertemos a ele, é para mostrar a nossa submissão, a nossa gratidão, a nossa generosidade a ele que nos provê tudo, porque tudo que somos, tudo aquilo que temos e que almejamos ser e ter,
advém de Deus. É Deus que nos dá. E por essa razão, nós nos organizamos ou devemos nos organizar para dar uma parte daquilo que recebemos ao Senhor. Agora, dentro desse assunto, várias questões permeiam que eu vou ampliar um pouco mais quando a gente entrar na jornada do 18º dia, que vai falar ali sobre dízimo e espiritualidade. E a gente vai ver que o dízimo não é uma instituição humana. A jornada falou um pouquinho ali, fez um repasso histórico de quando começou o dízimo, desde Abraão, de Melquisedeque, e aí depois quando Deus instituiu Israel como nação. Todo este momento nós vemos ali, né, o dízimo sendo focado ou tendo a sua determinação dentro do plano de adoração de Deus. Vale lembrar que a centralidade do dízimo e da oferta é a adoração. É quebrar no nosso coração essa ideia ou este pacto, esse conceito preconcebido de que nós devemos ter tudo para nós mesmos. Quando Deus instituiu os dízimos e as ofertas, o objetivo central dele era fazer quebrar no coração dos homens o egoísmo. Era mostrar que nós não giramos em torno de nós mesmos, mas conforme Malaquias 3,10, a Bíblia nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, para que haja sustento, para que a casa do tesouro possa administrar. Amigos, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos um momento muito complicado de inversão de valores e isso prejudica mais essa instituição que Deus criou. Vivemos um mundo materialista e de pessoas que, na grande maioria das vezes, gostam de barganhar em cima de nós. E alguns de nós somos tentados a desviar o sentido e o foco do dízimo. A Bíblia nos fala que 10% da nossa renda ela deve ser empregada para o dízimo e não é uma doação, mas conforme Malaquias 3,10 é uma ordem expressa de Deus. Então, para que possamos compreender um pouco melhor, eu vou tentar ilustrar para você compreender o que o Senhor deseja nos dizer através desse texto. É como se fosse assim, vamos imaginar que Deus, falando contigo, ele dissesse aqui, sim, eu vou te dar R$100. Desses R$100, você vai tirar 10% de 100, que vai ser R$10, e você vai colocar ali, naquele lugar, e ele vai te indicar o lugar. Os outros R$90, se você quiser tirar uma oferta para agradecer, porque eu estou te dando esses R$90, fique à vontade. Eu não vou te dizer o percentual e não vou dizer também como você vai fazer desse percentual. O que você vai fazer desse percentual, melhor explicando. Então essa seria a ideia de Deus. 10% nós não damos, nós devolvemos, porque ele não cabe a nós. E aí Malaquias também nos diz assim, roubará, pois, o homem a Deus e dizeis, em que te roubamos? E aí a Bíblia nos diz, nos dízimos e nas ofertas. Sabe, amigo, não seja tentado a roubar a Deus porque você não confia talvez no sistema ou na organização da casa do tesouro. Quando Deus ele instituiu o dízimo, é para que houvesse mantimento na sua casa de oração, na igreja. Agora, pastor, será que todos os líderes religiosos, eles usam, de forma consciente ou administra sabiamente os recursos dos dízimos e as ofertas que chegam à casa do tesouro? Eu não posso dizer com segurança para você que todos eles fazem ou agem assim seguramente, mas deixa-me dizer algo para você. Nós não estamos pagando a igreja, nós não estamos pagando o pastor, nós estamos cumprindo a ordem de Deus. E quando nós cumprimos a ordem de Deus, o outro que foi escolhido por Deus para administrar os recursos, ele vai ter que prestar contas a Deus.
Logo, se ele não tem utilizado de forma correta, não cabe a mim julgar, não cabe a mim avaliar, porque o dono da casa do tesouro, ele sim, tomará conta daqueles que ele escolheu para administrar os recursos. E isso é muito sério porque tem muitas pessoas administrando de forma equivocada os recursos do Senhor. Mas nós não devemos ser motivados a roubar a Deus porque nós não confiamos na administração. Porque a ordem de Deus expressa foi: tragam os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro. Esse é o nosso objetivo. Pastor, e o que é que vai ser feito depois? Está nas mãos do Senhor. Se o líder que toma conta deste recurso, ele estiver desviando verba, ele estiver utilizando de forma equivocada, ele vai prestar contas a Deus. Mas como pastor, eu quero dizer para você que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela lida com muita seriedade com os dízimos e com as ofertas. Há todo um registro que é aberto para todos os membros, há toda uma informação que é demonstrada para os líderes locais, para a igreja local e para os membros aonde quer que eles estejam, dos recursos que chegaram, aonde eles foram empregados, por que foram empregados e com base em que foram empregados. E cada vez que você devolve o seu dízimo e a sua oferta no seu cartãozinho de dízimo, a Igreja Adventista tem como praxe de devolver um recibo ali mostrando os meses que você doou, quanto que você doou, e mensalmente fica disponível para onde esses recursos têm sido administrados. Porque nós entendemos que essa é uma obra séria, que esse é um dinheiro sagrado que não pertence aos fiéis que ali depositaram, que não pertencem aos administradores ou aos pastores da igreja. Mas estes recursos pertencem ao Senhor e nós devemos prestar contas a Ele. E isso é muito sério para nós. Nós entendemos e temos a convicção de que Deus nos tomará conta e nós não queremos ser encontrados em falta. Alguns dizem assim: não, mas eu vou devolver o meu dízimo, minha oferta para o pastor trocar de carro ou para ele morar numa casa muito boa. A Bíblia diz qual é a direção, né? Qual é o direcionamento destes recursos. Ele deve manter a missão, ele deve manter a obra e aqueles que se associam da obra. Então, dízimo e oferta, eles não dizem simplesmente pagar os recursos de uma igreja local, eles não dizem simplesmente para pagar os recursos de um pastor, mas para manter a missão, para espalhar as boas novas da salvação a muitos corações que necessitam, melhor dizendo. Mas quando fazemos isso, a lição diz que nós estamos seguindo a ordem e ordenança. É algo que nós devemos ter no nosso coração sempre, de que nós não somos donos de nós mesmos, que nós pertencemos ao Senhor e nós devemos manter este elo de ligação com Ele, ouvindo a voz dEle e sendo direcionado. A nossa jornada do 18º dia nos diz que nós devemos devolver os nossos dízimos, nós devemos colocá-lo na casa do tesouro, conforme a orientação de Deus, porque isso é o nosso dever. Mas sabe, amigo, se no seu coração você ainda se sente desconfortável de fazer isto, ore ao Senhor. Peça a Ele que te mostre, porque nesses dias de jornada, nesse ponto da jornada que nós já chegamos, você já experimentou talvez um relacionamento mais íntimo com Deus e você sabe que se você pedir a Ele a direção, Ele vai te mostrar. Então peça a Deus, se abra e diga: Senhor, eu não consigo compreender, Senhor, eu ainda não consigo praticar isso, me ajuda, Pai. E Deus assim te ajudará. Ele te mostrará o que deve ser feito, quando e onde deve ser feito. Quando nós pedimos a Deus, Ele nos mostra o lugar correto de aplicarmos estes recursos, porque Ele é o dono de tudo deste universo e Ele tem direcionado as coisas. Por isso,
dízimo e oferta não é uma questão de quem dá mais ou de quem dá menos, mas é uma questão de fidelidade, é uma questão de submissão à vontade do nosso Deus. Por isso, o apelo de hoje não é para que você dê rios de ofertas ou que você se aperte para devolver o dízimo, mas que você siga a orientação do Senhor. E o texto de Malaquias, capítulo 3, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Abra ali comigo, Malaquias, capítulo 3. O verso 10 é fantástico, porque ele diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, né? Diz assim o Senhor: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus diz: me prove se você for fiel no dízimo e nas ofertas, se eu não vou abrir as janelas dos céus. E alguns distorcem isso aqui. Alguns dizem: aí, pastor, está o texto que fala sobre a prosperidade, que se a gente levar, Deus vai prosperar a nossa vida. Mas esse texto está em consonância com outro texto aqui do Novo Testamento, que nos ajuda a compreendermos ainda mais, né, a questão da vontade de Deus. Mateus capítulo 6, no verso 33. Se você ler depois com calma na tua casa, do verso 25 ao 32, você vai perceber que Deus está falando sobre as coisas comuns da vida. Em outras palavras, aquilo que é o nosso sustento: comer, o beber e o vestir. São as coisas básicas da vida. E o verso 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? O beber, o comer e o vestir. Em outras palavras, as nossas necessidades básicas serão acrescentadas. Então veja, primeiro, Deus nos pede que o busquemos de todo o nosso coração. Segundo, Ele vai conduzir e criar as oportunidades para a gente ter os recursos para as coisas básicas da nossa vida. E como resultado disso, nós devolvemos os dízimos e as ofertas. Alguns dizem, mas o texto de Malaquias 3,10 fala somente e claramente sobre o dízimo. Mas veja o que diz Mateus 23, 23. Olha o que Jesus ele fala, né, sobre os fariseus que estavam nos dias dele e acabavam distorcendo o texto de Malaquias. Ele diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dás o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quando ele fala a justiça, a misericórdia e a fé, ele está falando basicamente do que se resume os elementos da oferta. Então ele estava querendo combater a este grupo que eles falavam: ok, a Bíblia fala sobre o dízimo no Antigo Testamento, a gente consegue ver ali o percentual, e se alguém depois tiver a dúvida de onde na Bíblia fala qual o percentual do dízimo, você pode me deixar aí nos comentários ou pode me mandar uma mensagem no particular que a gente trabalha esse texto com vocês, né? Mas ele diz assim: vocês entregam aquilo que é definido, mas a oferta vocês têm negligenciado. E Jesus, ele diz, né? Ele diz claramente nesse texto que nós devemos submeter a nossa vontade a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, deixa de roubar ao Senhor, se assim o tenho feito. Se você tem sido fiel, continue com a sua fidelidade. Porque aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que são fiéis à tua vontade, jamais mendigará o pão. Mas se porventura
Você ainda não tem sido fiel a Deus e a Bíblia diz que os que não são fiéis a Deus estão roubando a Ele, ainda há tempo de modificar essa situação. Ore ao Senhor. Coloque a partir de hoje nas mãos de Deus o desejo que você tem de compreender mais do assunto e viver a plenitude desse momento. Porque um dos elementos da adoração é quando a gente também leva a nossa oferta, leva o nosso dízimo. Mas eu quero encerrar dizendo uma frase para você e que você grave muito, muito, muito bem no seu coração. Aonde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. Grave essa frase. Sabe por quê? Porque mais importante do que entregar o nosso dízimo e a nossa oferta ao Senhor, a maior oferta que nós podemos entregar a Ele é o nosso coração. Quando nós entregarmos o nosso coração ao Senhor, os nossos recursos também estarão nas mãos dele. Por isso, o desejo de Deus hoje para mim e para você é que a gente faça uma entrega sem reservas, uma entrega da nossa vida, uma entrega do nosso coração. Jesus contou o dia a parábola da viúva pobre e ela levou uma oferta muito humilde, muito pouca, porque era tudo que ela tinha. Mas havia uma alegria no coração dela ao levar aquela oferta, mesmo sendo ela pobre. E Jesus disse que de todas as ofertas, aquele mais amou foi daquela viúva pobre. Porque Deus não está interessado se você vai colocar 500, 100, 50, 10, 20 ou 10 centavos. Deus está interessado com a intenção que está no nosso coração. Alguns têm colocado um valor monetário muito grande, mas não têm colocado coração. Outros têm colocado um valor pequeno, minúsculo, mas têm colocado coração. A maior oferta, o melhor dízimo que nós podemos entregar ao Senhor é a nossa própria vida. E quando assim o fizermos, as outras coisas também serão entregues na mão dele. Deseja você hoje entregar a sua vida, entregar o seu coração como uma oferta viva, como uma oferta perfeita e agradável aos olhos do Senhor? Se deseja isto, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, o maior sacrifício, ou a maior oferta que nós podemos oferecer a Ti é a nossa vida e o nosso coração. Talvez, Deus, esta oferta, este sacrifício esteja manchado pelo pecado, porque nós decaímos moralmente. Mas, Senhor, é tudo que temos e nós queremos colocar em Tuas mãos. Queremos entregar a nossa vida sem reservas para que o Senhor administre tudo, desde os nossos recursos financeiros até as minúcias da nossa vida. Por isso, este amigo e esta amiga que me assiste nessa hora, em nome de Jesus, tem colocado a vida em Tuas mãos e pedido: vem, Senhor Jesus, morar no meu coração, morar no meu interior. Deus, que o Senhor aceite a nossa oferta e que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti em todas as áreas da nossa vida. Nos abençoa neste dia, é o que nós te oramos em Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, Deus seja louvado. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e todas as outras coisas também estarão nas mãos dele. Deus te abençoe nesse dia e nos vemos amanhã. Um abraço.